Bom dia, amados irmãos e amigos, alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Hoje nós estaremos estudando na nossa Escola Bíblica a lição número 8, que tem como título O Desafio da Unidade em Cristo. O nosso texto básico é o livro, a carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e nós estaremos abordando esse tema de forma rápida, visto que o nosso caminho aqui, nossa proposta aqui é realmente fazer uma síntese para aproveitamento de todos durante esse período em que nós não podemos nos reunir presencialmente na nossa igreja. O autor da revista, ele inicia aqui a explicação aqui da introdução com a seguinte afirmativa: vivemos um tempo em que são identificados vários tipos de igrejas históricas, igrejas contemporâneas, igrejas de todas as formas, abertas, que buscam equilíbrio de tendências, etc. E aí ele vai mostrar, dentro da abordagem aqui, que o desafio da unidade está, ele colocou vários tópicos aqui. O desafio da unidade está no fato de um andar digno. O desafio da unidade está na compreensão que ela pode ser vivida em meio à diversidade. O desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. O desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. E, por fim, o desafio da unidade promove a ética de vida relacional com Deus e com os homens. O apóstolo Paulo, ele inicia aqui no versículo 1 com a seguinte palavra: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de uma maneira digna da vocação que receberam. É interessante a gente observar o seguinte: Paulo, ele vai na sua carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai fazer uma abordagem teológica, uma abordagem doutrinária do tema da igreja, exatamente para mostrar a natureza da igreja. E aqui, a partir do capítulo 4, ele começa o que nós podemos chamar de prática, são os deveres, Como é que nós vamos nos comportar, como é que nós cristãos devemos nos comportar à luz daquilo que foi abordado nos primeiros capítulos, de 1 ao 3. E a questão da dignidade, ele já entra aqui como um pressuposto básico. Então nós podemos dizer o seguinte, que um cristão, alguém que se diz cristão, a questão básica, inicial, é que ele seja uma pessoa digna para a vocação que ele foi chamado. Senão ele não pode realmente honrar essa vocação, a dignidade. E aí nós observamos o seguinte, que no versículo 2, ele vai falar: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Na questão da introdução, nós observamos os vários tipos de igreja. É muito importante que nós compreendamos que Paulo não está aqui falando de denominações. Denominações são grupos criados por pessoas. Ele está falando de uma unidade em Cristo, que é uma unidade criada por Deus para as nossas vidas. Então não está falando de denominação. É interessante a gente pensar nesse aspecto, por quê? Porque nós, hoje em dia, nós podemos observar, principalmente no meio evangélico,
a grande diversidade que existe de denominações. Mas mesmo assim, nós vamos conviver com essas pessoas, né? Como aqui no versículo, na segunda parte que fala, né? É a compreensão de que ela pode ser vivida em meio à diversidade. Nós vamos conviver com essas pessoas e muitos deles serão parte do corpo de Cristo, embora tenhamos diferenças doutrinárias. Eu estava ouvindo o pastor Augusto Nicodemos e ele falou algo interessante sobre a diferença entre erro e heresia. Nós podemos muito bem conviver com alguém que, de acordo com uma determinada interpretação bíblica de algum determinado ponto, ele vai ter uma divergência da nossa maneira de pensar. E nós podemos estar com essa pessoa, pertencer ao corpo de Cristo, e isso não vai invalidar a salvação tanto dela quanto a nossa. Agora, se alguém, por alguma razão, já tem um ponto de vista, por exemplo, que não crê na Trindade, alguém fala assim, eu não creio na Trindade, essa pessoa nós não temos condições de ter comunhão. Alguém que fala, eu não creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos de fato. Eu acho que isso é apenas uma maneira figurativa de se falar. Nós não podemos comungar com essa pessoa. É impossível. Então, a questão doutrinária vai fazer apenas essa diversidade. Essa diversidade que vai ser perfeitamente natural e que nós podemos conviver. Mas as questões de fundamento, são inegociáveis, isso aí nós não temos como conviver com tal pessoa. O apóstolo Paulo, ele fala aqui o seguinte, eu achei interessante um aspecto, antes de eu falar dessa questão do Paulo aqui, nós observamos o quê? O versículo 2 e o versículo 32 dessa carta, ou seja, o início e o fim, ele vai falar o seguinte, olha só, versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Versículo 32, lá no finalzinho do capítulo 4. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, aí está a questão da chave para essa unidade no corpo de Cristo. É nessa questão relacional, como diz aqui o autor da revista, a questão relacional que nós teremos com as outras pessoas, né? O desafio da unidade promove a ética da vida relacional com Deus e com os homens. Então, nós temos que suportar uns aos outros. Suportar é algo difícil. Suportar às vezes é desafiador. Mas é exatamente na questão, na capacidade de suportar, e suportar em amor, é isso que vai nos trazer o crescimento e vai fazer com que nós possamos caminhar juntos no propósito de um objetivo único. E nós observamos que a palavra de Paulo, ele vai apontar exatamente para o rumo da questão da maturidade cristã. Ou seja, nós observamos o seguinte, olha aqui, no versículo 13. Versículo 11, primeiramente. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual que é o objetivo desse trabalho, dessa preparação, dessa diversidade em que nós estaremos junto com outros irmãos, ainda que pensem diferente de nós em algumas coisas? É o propósito que da unidade, o corpo de Cristo seja edificado, e até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso objetivo. E o apóstolo aqui fala que o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas,
E o autor da revista ele fala aqui nessa questão, da questão da maturidade. O desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. O desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. Então esse é o nosso objetivo. Então quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está dando esse conselho, essa exortação à igreja, principalmente porque era uma igreja que ela era composta tanto de gentios quanto de judeus convertidos. E às vezes, vocês lembram que nós já vimos isso em estudos anteriores, havia uma cobrança, principalmente aos gentios, para que eles se tornassem judeus em suas práticas. Mas o Paulo aqui está exortando para que as pessoas cresçam e promovam o crescimento no objetivo de alcançar uma maturidade, a fim de alcançar a perfeição da plenitude de Cristo. Nós seremos perfeitos como Cristo? Jamais. Mas é o nosso objetivo, olhar para Cristo. Ou seja, enquanto algumas pessoas talvez vão olhar para outros irmãos, olhar as falhas dos outros irmãos, e então apontar os erros dos outros irmãos, ao invés de suportar, vão ser intolerantes, a palavra de Paulo é diferente. Nós devemos ter uma vida digna, mas nós devemos suportar uns aos outros em amor. E nós seremos selados, nós seremos unidos pelo quê? Pelo vínculo da paz, como ele próprio falou no início do texto aqui. Então, a unidade é realmente um desafio. E é interessante a gente pensar que unidade não é a mesma coisa de uniformidade. A unidade, ela vai implicar em uma coesão, em estar juntos, em estar agregados com um objetivo único, mesmo com pensamentos diferentes. Agora, a uniformidade não. A uniformidade é como se todos fossem exatamente iguais. Seria terrível. Então, na nossa igreja local, nós temos a nossa diversidade. Nós temos a nossa maneira de pensar diferente. Mas aquilo que é inegociável, a nossa fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a nossa fé, nossa crença, a nossa fé na Trindade, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Essas coisas que são inegociáveis, isso aí sim é a base, é o sustentáculo do nosso caminho rumo à unidade da fé em Cristo. Então, a unidade de Cristo não é uma unidade de denominações doutrinárias, é a unidade do corpo místico, o corpo espiritual de Cristo, em que nós podemos fazer parte estando aqui no Brasil, estando do outro lado do mundo, estando nos rincões mais distantes, independentemente de cultura e tudo mais. Nós temos condições de pertencer a um mesmo corpo e devemos trabalhar para o mesmo objetivo. Que possamos pensar nisso com propriedade, pensar nisso com amor para com os nossos irmãos, ajudando-nos mutuamente, perdoando uns aos outros e caminhando então nesse propósito de cada dia mais estarmos olhando para Cristo, tentando alcançar essa unidade do corpo de Cristo, que nós fazemos parte dessa igreja, nós somos o Israel de Deus, o Israel celestial. Que Deus possa nos abençoar.